Calcule o comprimento da elipse com eixos com medida AB maior que zero sobre os eixos coordenados e centrada na origem. Então, perceba que eu só falo para vocês quais são os eixos da elipse e não falo para você qual que é o eixo maior e qual que é o eixo menor. Então, a equação dessa elipse é x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1, né? E a gente sabe que essa parametrização é dada por a cosseno t, b seno t. A gente sabe pela aula anterior, onde a gente falou sobre parametrização de curvas, né? Então, o comprimento dessa elipse vai ser dada por S de t, que vai ser de 0 a 2, integral de 0 a 2π. Por que integral de 0 a 2π? Porque se eu quero calcular o comprimento da elipse, e a elipse é uma curva fechada, né, então ela tem um valor inicial e um valor final para t, né, esses dois valores fechados, né, no intervalo fechado, de forma que eu percorro toda a curva, tá? Então, para nós, esse intervalo é o intervalo de 0 a 2π, que para nós vai estar dentro dessa, vai estar como amplitude dessa integral, né, da raiz de a quadrado seno quadrado de t mais b quadrado cosseno quadrado de t, que na verdade é a norma da derivada da curva, né, dentro dessa integral, tá bom? Essa integral não tem como ser solucionada por vias analíticas, simplesmente por vias numéricas, e nós vamos comentar um pouco agora, nós vamos entrar um pouco nesse tópico das integrais elípticas, tá? Que são integrais elípticas? As integrais elípticas estão ligadas ao comprimento de arco de uma elipse, tá bom? Uma característica importante dessas integrais elípticas é que a gente não consegue calculá-las em termos de funções elementares. A gente consegue trabalhar com elas como séries infinitas, né? Ou aproximações que estão relacionadas com o teorema da adição de Euler, tá? Então, elas já têm um problema para nós, essas integrais elípticas. Elas não têm solução analítica. Nós vamos trabalhar apenas com soluções numéricas. Mas a gente vai ver que tem como você burlar um pouco essa ideia, tá bom? Lembrando que na descrição do vídeo tem um link aí para vocês de um artigo falando somente sobre integrais elípticas. Como que através das integrais elípticas a gente chega em funções circulares, como seno, cosseno, tangente, e funções hiperbólicas, né, como seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica, tá bom? Essas integrais elípticas foram trabalhadas por três matemáticos importantes, principalmente, que foram Legendre, Abel e Jacobi. Você tem basicamente três tipos de integrais elípticas e elas estão colocadas aí. A que nós chegamos para calcular o comprimento de arco da elipse é a integral elíptica de segunda espécie. Então você tem aí três tipos de integrais elípticas, que eu insisto, no artigo do site a gente comenta cada uma delas e trabalha com cada uma delas. Como nosso objetivo vem de calcular o comprimento de arco da elipse, nós vamos dar enfoque aqui nessa aula basicamente a integral elíptica de segunda espécie, que é essa e de x, que é a integral de 0 a x da raiz quadrada de 1 menos k quadrado seno ao quadrado de t, tá? A gente também pode mostrar que, dada uma r de xy, função racional de x e y, e g de x, um polinômio de x em grau 3 ou 4, então essa integral que está aí de r de x raiz quadrada de g de x dx pode ser expressa como uma função elementar adicionada de integrais elípticas de primeira, segunda ou terceira espécie. O que isso está dizendo para você? Que qualquer outra integral elíptica que seja maior, né, que tenha um grau maior do que as três espécies que nós temos ali, você consegue, através de uma manipulação algébrica, colocar essa integral elíptica em função das outras três espécies principais, tá? Então vamos lá, o exercício dizia para nós que nós queremos calcular o comprimento da elipse com eixos dados por AB maior que zero sobre os eixos coordenados e centrado na origem. Então aí a gente tem a parametrização dessa elipse a partir dessa equação clássica, tá? E nós tínhamos chegado nesse comprimento de arco, né, ST igual a integral de 0 a 2π dessa raiz quadrada. Então nós vamos falar aqui sobre como que a gente analisa um pouco mais essa integral. Sem perda de generalidade, a gente vai falar que
que a excentricidade dessa elipse vai ser dada por raiz de 1 menos b quadrado sobre a quadrado, tá? Lógico, essa excentricidade ela está sujeita a qual eixo é maior, se é o B ou se é o A. A gente pode definir a excentricidade dessa forma sem perda de generalidade nesse caso, porque é uma questão de ajuste, é uma questão de constante, tá? Se não for o A que vai aparecer na nossa, multiplicando a nossa integral, vai ser o B, então é basicamente uma constante, tá? Então, facilmente a gente pode escrever que essa integral, na verdade, você consegue manipular algebricamente e chegar que ela é a da integral de 0 a 2π da raiz de 1 menos k quadrado seno ao quadrado de t dt, e nós chegamos basicamente na integral elíptica de segunda espécie. Só que nós vamos ainda observar por um outro detalhe. Se você tem a elipse na sua cabeça aí, né, com os eixos, né, e ela centrada na origem, você sabe que a elipse tem uma simetria entre os 4 quadrantes. Então, nós vamos reduzir essa integral, ao invés de 0 a 2π, nós vamos fazer 4 vezes a integral de 0 a π sobre 2. Né, porque aí você pega um quadrante. Se você calcular o comprimento de arco de 0 a π sobre 2, o comprimento total da elipse é 4 vezes esse comprimento de arco. Né? Então, ainda estamos em função da integral elíptica de segunda espécie, mas perceba que, como a sua integral, né, ela está indo de 0 a π sobre 2, então acaba que essa sua integral ela vai depender do k, ou seja, ela vai depender da sua excentricidade. Tá? Ela vai depender da excentricidade da elipse, tá bom? E essa medida vai ser dada por, a medida do comprimento de arco da elipse vai ser 4a e elevado a, desculpa, 4a e que depende de k. E esse e, na verdade, é a integral elipse, é a integral elíptica de segunda espécie, tá bom? Vamos conversar um pouquinho mais. Lembre-se que no caso da elipse, quanto maior for a excentricidade, mais achatada vai ser a elipse. Então, se o meu k é igual a zero, eu não tenho uma elipse, eu tenho uma circunferência, onde o A, né, é igual ao B. Então, nesse caso, nós teremos que o comprimento de arco da elipse vai ser o mesmo da circunferência, né? Ou seja, 2π vezes A. Se a excentricidade é igual a zero, significa que o A é igual ao B, então ele é o raio, na verdade, né? Então, aí nessa tabela, você tem valores de K fixos, né? E valores, quanto você chega para essa função e elevado a k. Como que você chega nisso? Métodos numéricos, integração numérica. Tá? Você vai calcular por integração numérica. Então, são aproximações. Tá? Por consequência, na terceira coluna, você tem o cálculo da integral toda, ou seja, a segunda coluna vezes 4. Tá? Então, a primeira coluna você tem o valor da excentricidade. Na segunda coluna, você tem o valor da função da integral, né, que você, no valor da excentricidade que você quer. Tá? E na terceira coluna, você tem o L. Eu quero reforçar aqui que para você encontrar esses valores, você usa integração numérica. Também tem uma forma de você encontrar isso usando expansão binomial. Tá? Nesse artigo do site eu mostro para vocês como fazer isso. Só que, mais uma vez, a gente vai ter que trabalhar com aproximações, porque senão a gente não pode garantir aí a convergência, tem problemas de convergência e tal. Tá? Aconselho vocês a irem lá e olhar, porque essas integrais elípticas vão aparecer de novo mais para frente para nós.